A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar com esse tema tão maravilhoso como ser vivificado. Sabemos, amados, que a palavra de Deus nos garante, Colossenses capítulo 3, que Ele já nos vivificou. Espiritualmente, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas a nossa alma ainda está sendo renovada e restaurada. Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tudo é santificado através da palavra e da oração. Olha que a oração, misturada com a palavra, é a comunhão com o Senhor. Quando Deus fala através da sua palavra, áreas que Ele quer santificar, vivificar, restaurar, e nós transformamos essa palavra em oração, nós estamos diante de Deus cooperando. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Nós entramos em acordo com a palavra de Deus quando meditamos na palavra de Deus, quando entesouramos a palavra de Deus em nosso coração, e quando, diante do Senhor e também das circunstâncias, nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus chegou para Ezequiel e disse: podem esses ossos viver? E Ezequiel disse: o Senhor é que sabe. Então Deus disse: fala, Ezequiel. E disse: e quando eu falei, que coisa linda, né, irmãos? Os ossos se juntaram. Olha um exemplo tremendo para a nossa ilustração aqui deste tema. Em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Ele constituiu Abraão pai de muitas nações quando Abraão era um senhor idoso, sem nenhum filho, e a sua mulher estéril. É lindo como Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Ele diz: eu te constituí pai de muitas nações. Deus chega diante das trevas e diz: haja luz. Deus é tão lindo, olha a fé do nosso Deus. Ele fala e tem certeza que aquilo já aconteceu. É Ele que anuncia o fim desde o início. O nosso Deus, que disse aqui para Abraão que constituiu ele pai de muitas nações, é o mesmo que diz em João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, essa profecia sobre a igreja de frutificação, ela é linda, porque a primeira coisa que Adão ouviu é: seja frutífero. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre tudo que é na terra. E aí ele chega, faz aquele boneco de barro e diz para Adão: seja frutífero. É lindo, irmãos. Nós vemos que o Senhor não nos fez para a esterilidade, para o fracasso, mas Ele nos fez para trazer glória para Ele. Ele nos fez sua imagem e semelhança, isso foi perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a mesma palavra mostra em Colossenses que Cristo em nós é a esperança da glória. Então Cristo veio habitar em nosso espírito pela presença do Espírito Santo. Ele morreu, ressuscitou, assentou nas regiões celestiais e enviou o Espírito Santo Consolador. Esse Espírito Santo que geme em nós, Abba, Pai, que gera em nós uma fome e sede de ter comunhão com o Senhor, que gera em nós esse apetite, né? O Senhor chama de bem-aventurado aquele que tem fome e sede pela palavra. Aí Ele inclina o nosso coração para Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, e Ele começa a renovar a nossa mente. E Ele começa a devolver, né, os sentidos espirituais. Porque quando Adão e Eva pecaram e saíram da palavra de Deus, entraram na palavra da mentira. E aí o homem foi governado pela mentira, que gerou a morte. Mas agora a palavra da verdade, ela liberta. A palavra da verdade, ela mostra que em Cristo nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. E somos vivificados. Olha que coisa tremenda aqui. Diz: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. É bonito ver que Abraão creu, irmãos. Era tudo dizia contrário. Você pode imaginar? Você é um senhor de 90 e poucos anos, né? Quando Deus falou primeiramente com ele, 75, mas aqui, um ano antes dele ter o filho, 99 anos, e Deus disse para ele que iria ter um filho. E ele creu, olha só.
o Deus que vivifica os mortos. Ó, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já fossem. Então, olha que coisa linda, amados. Deus vivifica os mortos. Abraão, ele estava vivo fisicamente, mas o Senhor queria vivificar o ventre de Sara para ter filhos. Assim como Deus pode vivificar esse fígado teu que está podre e colocar vida, porque desde a queda a morte se estabeleceu. A morte se estabelece como doença, a morte se estabelece como fracasso, vício, escassez, né? Essas coisas não haviam antes da queda. Quando Deus criou o homem, o criou por último, o colocou no jardim da abundância. Mas assim que Adão e Eva pecaram, vieram as maldições que estão lá em Deuteronômio 28. Então aqui nós vemos que Deus vivificou a capacidade de Abraão de ter filhos. E vivificou o ventre de Sara. Como é que ele fez isso? Ele fez isso chamando aquilo que não era como se já fosse. Veja, Deus disse, você é pai de uma multidão. Então, desde que Deus falou para Abraão que o nome dele seria Abraão, nunca mais Abraão deixou que ninguém chamasse ele de Abraão. Falou, não, Deus mudou meu nome. E durante algum tempo, ele creu na palavra, ele recebeu essa palavra, eu sou o pai de uma multidão. Ele recebeu essa semente, que é o Espírito, é a semente, a palavra. E ele confessava com a sua boca, eu sou Abraão, pai de uma multidão. Se alguém perguntasse, você se sente assim? Dizer, não, não é o sentir. Você se vê, você está vendo aí esses filhos? Não. Mas hoje você sabe que Abraão é pai de multidões. Os árabes, os gentios, nós aqui cristãos, os judeus, né? Todos vêm de Abraão. O que vemos que Deus cumpriu isso na vida de Abraão, vivificando. Olha só, Deus deu a ele uma visão, chamou ele de pai de uma multidão, ele creu e ele começou a dizer que ele era Abraão. Olha só. E à medida que Abraão ele ia crendo, manifestando a fé nos dá acesso. Essa fé, irmãos, nos une a Deus, nos dá acesso a essa vivificação. Deus vai vivificando através da fé. Deus vai fortalecendo, vai sarando. Olha só, porque houve os efeitos da queda, agora Deus vai sarando através da nossa comunhão com Ele, através da nossa fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu, por vir ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Mesma coisa que o anjo falou para Maria. Maria, porque você creu, serão feitas as palavras que foram ditas para você. E coisa linda, irmãos, é misturar a palavra com fé. Olha só, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa. Mas pela fé, você está vendo aqui? Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto, eu gosto dessa palavra, irmãos, a fé é a certeza. Olha o milagre da fé. A fé é a capacidade de crer sem duvidar, amém, amados? É a capacidade, de crer que Deus é capaz e que nos faz capaz nele, né? Estando plenamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometera. E isso foi imputado como justiça para Abraão. Não só para Abraão, mas é imputado como justiça para nós também que cremos. Isso é uma coisa linda, amados, de ver que Deus, ele vivificou o ventre de Sara, e ele vivificou a capacidade de Abraão, né? O corpo dele estava amortecido, mas Deus vivificou o corpo dele através da fé. Através da fé, Deus teve essa condição de devolver aquilo que foi perdido na queda. Então, o milagre aconteceu através dessa comunhão linda, irmãos. É claro que a bênção é uma consequência. A bênção é secundária. O principal é que Abraão foi amigo de Deus, andou com Deus, né? É um exemplo de fé para mim e para você. Ele tinha tudo para duvidar, mas ele permitiu que o processo avançasse. Veja como ele cooperou. Veja como ele cooperou. Ele creu. E ele se chamou a si mesmo de Abraão. É muito importante você se chamar por aquilo que a palavra de Deus te chama. Porque desde a queda, o ser humano, ele se vê segundo a sua condição atual, seu desempenho atual. Ele se vê segundo os seus sentimentos.
sua alma, mas nós somos o que somos no espírito. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que quando já adulto, Moisés, ele se recusou, no versículo 24 de Hebreus 11, ele se recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, nós devemos nos chamar por aquilo que Deus nos chama em Cristo. Não nos chamar aquilo que as circunstâncias atuais são. Se no caso aqui, Moisés aceitasse ser chamado filho da filha de Faraó, ele não ia ser chamado de homem de Deus, profeta de Deus. Ele ia ser chamado apenas de filho da filha de Faraó. Quem sabe até ele pudesse ser o próximo faraó, hoje ele seria uma múmia, não é verdade? Ele seria uma múmia, e hoje ele está aqui na galeria da fé de Hebreus 11 como um exemplo para nós de fé. Muito melhor do que ser uma múmia, muito melhor do que ser famoso nessa terra, rico, importante, é que ser amigo de Deus, é andar com Deus, é ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que vemos aqui é que ele não aceitou ser chamado filho da filha de Faraó. Assim como Abraão, ele passou a ser chamado pai de uma multidão. Assim como Jacó, o enganador, suplantador, ele passou a ser chamado Israel, aquele que luta junto com Deus e prevalece. Deus, ele mudou a visão desses homens. Porque desde a queda, lembre-se quando Adão e Eva pecaram, né? A serpente falou, se vocês pecarem, se separarem de Deus, verem uma vida independente, soberba, seus olhos serão abertos. É justamente o contrário que aconteceu. O homem teve medo de Deus, a visão foi fechada. E agora, Deus está devolvendo a visão. A palavra devolve visão e sonhos. A palavra, ela nos mostra quem nós somos em Cristo. Não segundo as circunstâncias atuais. Não segundo o diagnóstico médico. Não segundo a crise do país. Deus nos prospera segundo a sua riqueza em glória. Ele não depende da condição do país. Deus não depende das circunstâncias. Veja como Deus não dependeu das circunstâncias para ressuscitar Lázaro, para abrir o mar vermelho. Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Deus, ele é onipotente. Para ele nada é impossível e para aquele que crê também nada é impossível. E Deus, através da nossa comunhão com ele, ele vai vivificando a nossa fé. Ele vai nos ensinando a crer, a ver e a falar. Ele vai nos ensinando, andando com ele, a mudar a nossa visão e a nossa linguagem. Porque o poder da vida e da morte, diz Provérbios 18, 20 e 21, está na língua. Então, quando uma pessoa ela aprende a andar com Deus, a boca fala, o coração está cheio. Ela vai falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é o Espírito. A palavra de Deus ela é a espada do Espírito que destrói as obras do diabo. Foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto. E quando nós começamos a andar com Deus, ele muda a nossa visão. Nós começamos... Isso é um milagre, irmão. Não é que você vai ver. Deus é que abre a tua visão. Então não é uma questão de você ver. É uma questão de Deus revelar. Deus muda a tua visão. Ele te dá a capacidade de se ver em Cristo capaz. É como diz aqui em 2 Coríntios, amados. Porque quando a gente não anda com Deus, a palavra de Deus é apenas letra preta no papel branco. Apenas conceito, informação. Mas quando nós andamos com Deus, ele vivifica a nossa vida segundo a palavra. Aqui em 2 Coríntios 3, 5 e 6, diz que ele nos fez capazes de uma nova aliança, de um evangelho do Espírito, não apenas da letra. O Senhor, ele vai vivificando a nossa fé, a nossa visão, a nossa linguagem. E aí nós começamos, queridos, a ver em Cristo que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a começar a falar segundo as Escrituras. Nós começamos a semear no Espírito. A semente é a palavra de Deus. E aí, queridos, um é que planta, outro que rega, mas Deus é que dá o crescimento. E Deus começa a vivificar aquelas áreas em que nós estamos o quê? Semeando no Espírito. Assim como foi com Abraão. Ele creu, ele se viu e ele confessou. Eu sou pai de uma multidão. Assim em Cristo o Senhor diz, pelas suas pisaduras você já foi sarado. Segundo as Escrituras,
você não será mais dominado pelo pecado, mas vai viver em santidade, vai dar muito fruto no Espírito, vai trazer glória para o Senhor, vai se arrepender, vai conseguir se arrepender. Porque Deus é que dá o dom do arrependimento. É Deus que nos ensina a nós nos converter, andar com Ele, amar as pessoas, ter compaixão, perdoar. Ele vai mudando a nossa maneira de ver, falar, sentir, se relacionar. Tudo vai melhorando. Ele vai mudando a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de tratar as pessoas, né? Sábio é aquele que ganha almas. Aí nós começamos a quê? A dar bom testemunho, a vencer o pecado, a carne, o mundanismo, e começamos a frutificar no Espírito. E isso vai impactando as pessoas do mundo, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, no Espírito. Então, o homem que caiu para a dimensão da carne, agora, pela palavra, vai voltando para a dimensão do Espírito. A dimensão do Espírito é a dimensão da liberdade. De 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, e conforme nós nos relacionamos com Deus e contemplamos quem Ele é, e quem nós somos nele, e quem Ele é em nós, nas Escrituras, na comunhão, na oração, nas Escrituras, na comunhão com o Senhor e com os irmãos cheios do Espírito Santo. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? Nós vamos entrando nesse nível de liberdade. Liberdade para obedecer a Deus, para renunciar ao pecado, né? O novo convertido, ele apenas pensa que Jesus morreu para perdoar o pecado. Eles pensam que Deus só tem perdão, mas Deus tem poder para renunciar ao pecado. Isso é maturidade. No início a pessoa pensa que é só perdão. Mas com o tempo ela vai se revestindo da graça, ela vai vendo que ela pode renunciar ao pecado. Que Deus nos deu o direito não apenas de sermos perdoados, mas Deus nos deu o direito de receber poder para renunciar ao pecado e andar em santidade. É claro que às vezes nós falhamos, né? Eclesiastes 7,20 diz que não há homem que nunca peque. Em 1 João 3, 2, 3, quando ele vier, nós seremos perfeitos. Então a gente falha, mas não premedita isso. Lá em 1 João 2,1 diz, quando pecardes, não, né? Se você pecar, não é que você vai agora ficar procurando pecado. Ele diz, se você pecar, né? Você tem um advogado. E o sangue de Jesus nos purifica. Então, nós não queremos pecar. A gente quer viver em santidade. Mas como um acidente por fraqueza ou por distração, mas a gente está pecando cada vez menos. Quanto mais você santifica a sua vida, mais você entende que pode obedecer, que pode renunciar ao pecado, né? Quanto mais vivificado você for, mais você vai vencer o quê? Os problemas. Tudo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vai vencer o mau humor, vai vencer o pecado, né? Vai vencer a preguiça, o mundanismo. Antes você era vencido pelo pecado. Agora, à medida que você vai entrando na dimensão do Espírito e vai andando no Espírito, você vai conseguindo renunciar o pecado e trazer glória para o Senhor e dar bom testemunho e frutificar no Espírito. Então, o Senhor vai te vivificando e o fruto vai aparecendo. E aonde havia carne, agora é Espírito. Aonde havia desobediência, agora é o quê? Capacidade de renunciar. Agora é a obediência no Espírito. Paulo dizia em Romanos capítulo 1, Deus a quem eu sirvo no meu Espírito, para a obediência da fé. E a coisa mais linda, irmão, ser gerado pelo Espírito, ser gerado pela graça, não por culpa, né? Não por esforço, por cobrança de comportamento, mas pelo milagre da graça. Por isso que Deus diz, se alguém pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Porque não vai gerar cristãos espirituais, vai gerar mornos que vai ser vomitado no final. Somente o evangelho da graça é que tem o poder de nos transformar a tal ponto de nós entrarmos em santidade. Deus está santificando todos aqueles que Ele salvou. Em Hebreus 12 diz que Deus está corrigindo todos que Ele chama por filho. Quer dizer, quando a pessoa está no processo de santificação, é porque ela recebeu a fé verdadeira. Como é que nós sabemos que a evidência da fé? Todo mundo fala, eu creio em Cristo. Crer em Cristo é crer na sua mensagem. É responder, tomar a sua cruz, seguir a cada dia, pela graça. Essa capacidade de responder, essa capacidade de se arrepender e se converter, é um milagre operado da vivificação, da santificação que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? Que alegria maravilhosa o Evangelho da Graça. Gerados pela graça, gerados para a glória de Deus, gerados para viver na liberdade, na frutificação, para vencer o pecado, os efeitos do pecado, vencer os efeitos da queda, vencer e não ser vencido.
E isto não de qualquer maneira, mas em comunhão com o Senhor, dia após dia. E é um processo. A gente no começo falha bastante, mas o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Deus está vendo que você está se entregando, Deus está vendo que você está confiando. Essa é a tua parte, não se culpe. Se entregue e Deus fará o resto.